Estamos ao vivo. Vamos lá. Estão me ouvindo? Oi, gente. Me deem um ok aí se tá tudo bem com o nosso som, por favor. Olá, oi, 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 oi. Boa noite, boa tarde ainda. Tudo ok, então tá. Matheus não vale porque ele tá me ouvindo aqui do lado. Então tá aqui, doutora Andréia já chegou. Obrigada. Estamos já conectando com a nossa convidada poderosa. Oi? Tudo bom, Cássio? Tudo jóia? Tudo. Deixa eu aumentar um pouquinho o meu som aqui. Parece que tu tá baixinho. Deixa eu ver onde é que eu aumento. Aqui. O meu tá no máximo. Agora aqui tá ótimo. Pronto. Oi? Tudo jóia? Prazer te encontrar. Tudo. Prazer é meu, prazer é nosso de te ter aqui no nosso canal. É uma honra, doutora Andréia. Imagina, tira o doutora daí. Então vou chamar de você, daí a gente já fica mais próxima. É uma alegria, assim, porque eu te assisti, né, nos congressos ali do nosso amigo em comum, Diego, e sempre fiquei muito admirada, né, do teu trabalho e da forma como você expõe, assim, apresenta, né, as questões aí da proteção de criança, do seu trabalho. Então, muito legal, fiquei com muita vontade de te ter aqui e tô bem contente que o dia chegou. Que bom. Mas é um prazer contribuir com essa parte de prevenção. É o trabalho voluntário, né? O que a gente faz por paixão, né? Uhum. E enquanto o pessoal vai chegando, eu quero te perguntar, tu tá falando de Maceió? Sou de Maceió. Posso ter inveja? Moro aqui nessa cidade horrível, entendeu? Esse mar É azul. linda, né? Eu vou dizer, assim, a minha orla preferida, eu acho que no Brasil, assim, é uma das minhas orlas preferidas, é de Maceió. Eu acho lindíssimo Maceió, eu adoro. Realmente, eu acho que o pessoal falou que o áudio tá baixo. Eu posso colocar o fone para ver se melhora. Está legal aí para ti? Para mim tá. É porque, nossa, eu não aguento mais ficar com fone de ouvido, né? Toda live, nossa senhora. Aí eu fechei tudo aqui para ver se o som fica melhor aí, pra gente poder falar Pra melhor. mim, tá. Mas realmente, Então, Maceió é excepcional. Eu não conhecia, né? Eu recebi um convite para vir trabalhar aqui e eu aceitei sem conhecer, né? E aí foi, assim, uma grata surpresa. Ainda tem dois anos e meio que eu tô aqui, mas eu pareço aquelas turistas bem bestas, né? Eu saio assim, né? Tirando foto. É lindo, esse mar é maravilhoso. E o ano passado a gente foi para Milagres aí também, que é uma coisa linda, linda demais. Meu Deus. Enfim, deixa eu ir fazendo uma introdução aqui, né, doutora, porque Andréia, porque a gente também tem pouco tempo nessa live e eu sei que ela vai passar muito rápido. Então eu vou fazer uma introdução porque assim, com essa pandemia, né, e todo esse nosso comportamento que teve que se ajustar a ficar mais conectado, né, o nosso corpo, nosso cérebro, nosso comportamento, a gente sofreu, né, uma adaptação aí, um momento de adaptação, muitas atividades online, né, para todo mundo. E para as crianças e para os adolescentes, mesma coisa, né? Então eles estão mais conectados porque tem a aula e porque não estão indo na escola, tem mais tempo livre, enfim, são tantas coisas, né, que aconteceram agora conosco nos últimos tempos e a internet nos salvou, né? Nos ajudou de muitas maneiras, mas também
tem esse outro lado aí que eu achei que é muito importante da gente contemplar aqui nesse canal, que é um canal que busca abordar vários temas da infância e adolescência, né? Tudo que a gente puder falar sobre infância e adolescência para que as pessoas, pais, familiares, a sociedade, os profissionais fiquem alerta, né? E tenham algumas condutas de proteção. Sim. Então eu fui dar uma olhadinha lá na SaferNet também para ver os dados e é bem assustador os dados de pornografia infantil, por exemplo, né? Por exemplo, nesses 14 anos de atuação ali da SaferNet, que é esse serviço de orientação, né, sobre crimes e violação de direitos na internet, mais de 1.600.000 denúncias e mais de 380 mil páginas da internet com pornografia infantil, né? E isso acontecendo em 100 países, 6 continentes, né? Páginas em 10 idiomas. Então, a gente vê que é um fenômeno global, né? E aí, a gente está aqui com a doutora Andréia, que ela é, né? Meu Deus, é tanta coisa nesse seu currículo que realmente. Mas eu vou resumir, né? Porque eu já coloquei também no Instagram pra gente não. Senão a gente vai ficar a live toda aqui falando. Então, tu é formada, tu tem 2 graduações, 2 mestrados e um doutorado. Eu disse, eu nunca vi alguém que fez 2 mestrados, porque um só a gente já fica traumatizado até. Né? Mas ela é perita criminal da Polícia Federal, além desse vasto currículo, né? Muito legal, adoro gente que estuda, doutora Andréia, adoro gente estudiosa, então a gente está com uma pessoa certa para falar sobre isso, né? Isso que eu quero dizer, assim, que tem o conhecimento acadêmico e que também tem uma prática profissional que é voltada para essa atuação nos crimes, né, sexuais na internet. Então, é isso que a gente quer te ouvir sobre a realidade no Brasil, né, desses crimes, como é que está o Brasil e como é o seu trabalho lá. Tá, joia. Bom, a realidade é bem triste, né? É bem complicado porque, como tu disse, eu trabalho com isso o dia inteiro, né? Eu atuo na área de perícia de informática e eu diria que 90% dos casos que a gente pega é de abuso sexual infantil, por meio de internet, né? Estou fazendo outra faculdade agora, psicologia, porque a questão toda, eu sou perita de informática, então eu trabalho com perícias de celulares, de computadores, de e-mails, de qualquer, que a gente chama de cybercrimes, né? De qualquer dispositivo que armazene algum tipo de informação. Então, vem de tudo, pendrive, CD, DVD, enfim, vem de tudo. E essa parte de abuso sexual infantil, assim, é porque as pessoas não têm noção do volume disso. A gente praticamente não dá conta, né? A gente trabalha, eu tô com um caso agora, por exemplo, tem 23 mídias. Entre HD, computador, notebook, não sei o quê. Então, assim, cada um desses, eu tenho que fazer uma análise minuciosa. Vou dar um exemplo do que eu estou fazendo agora. É um computador antigo já. Ele foi apreendido, acho que em 2019, 2018. E ele tem 190 mil imagens. Então, assim, por mais que a gente tenha filtros que procurem imagens de nudez, tenha vídeo, a gente tem que assistir tudo, sabe? Então, é um trabalho muito desgastante psicologicamente falando, né? É um trabalho ruim no sentido que quando esse computador, essa mídia chegou na Polícia Federal, alguma criança já foi abusada. Então, a gente fala que é enxugar o gelo. Por isso que, assim, eu estou na academia de polícia também, na Academia Nacional de Polícia, onde o Thiago da SaferNet é um dos colaboradores nossos, e a gente trabalha muito com pesquisa. E se você ver, eu acho que tem umas 3 palestras essa semana só de prevenção, porque a nossa tristeza é ver que muitas vezes os pais estão do lado da criança e não percebem aquilo ou demoram muito para perceber.
E é uma angústia, né? Porque a gente fala assim, nossa, mas como que a criança foi abusada tantos anos e ninguém da família percebeu, ninguém identificou que ela estava com um comportamento diferente, né? Então, o trabalho, ele é árduo no sentido de desgastante emocionalmente, né? É árduo porque, assim, cada operação que a gente faz, cada prisão, apreensão, vem um bocado de coisa. E geralmente, assim, é alguém próximo da criança, é próximo do adolescente que tem contato, né? Assim, porque às vezes o pessoal fica pensando assim, ah, é algum estranho da internet. Tem os estranhos também. Mas a gente faz muitos casos que, assim, é o padrasto, é a madrasta, é o namorado, a namorada, né? Então, alguém que é o tio, tia, pai, enfim, assim, não tem como definir um perfil, né? Quem é esse abusador, né? Pode ser qualquer pessoa, né? Então, assim, o trabalho basicamente é isso. A gente pega esses materiais apreendidos, analisa tudo e gera um laudo que vai estar lá a comprovação, né, do abuso, que não necessariamente ele é sexual, né? Não houve contato sexual, mas ele pode acontecer num abuso emocional, né? Alguma coisa que não deixa de ser um abuso contra a criança, né? De expor muitas vezes a criança a imagens de nudez, a forçar a criança a se despir ou abusar de outras crianças, que isso é bem cruel, né? Então, muitas vezes o abusador do lado da tela dele, ele está dando ordens para a criança no outro, né? Então, esse é o cenário, e assim, não acaba nunca, né? A gente termina um laudo, uma coisa, chega mais 10 para fazer. Então, a única solução seria trabalhar mais com essa questão da prevenção mesmo, né? A gente tem realmente essa ideia, né, de que os abusadores sexuais que se utilizam da internet são estranhos. Porque na pesquisa de abuso sexual, de uma maneira geral, que a gente tem, né, aqui, e de contatos presenciais, né, a gente tem já vários dados que mostram, né, são familiares, são pessoas da família, mais de 80%, 90%. E isso também, me parece, pelo que você falou, acontece nos crimes que vocês identificam e investigam aí. Sim, Eles também são muito pessoas da própria família, pessoas conhecidas que se utilizam da internet para abusar, para ter imagens, é isso? Então. Eu fiz um caso que era o pai de uma amiguinha da mulher que denunciou, a filha dela com 9 anos, e ela pegou o celular da menina e viu que tinha umas conversas estranhas. E a menina nem tinha salvado, né, o contato. E aí, quando foi atrás, era o pai de uma amiguinha, que ficava sempre pedindo para deixar ela dormir na casa dele, não sei o quê. Ela ficou em estado de choque, né? Então, claro, a gente tem muito. Hoje, com essa questão da pandemia, as pessoas estão utilizando mais a tecnologia. E aumentou muito os casos. Então, assim, a pessoa está lá na casa dela e ela está assediando via jogo, via direct do Instagram, bate-papo do Facebook, YouTube. Então, assim, na verdade, ficou até mais fácil, né? Porque o cara não precisa nem sair de casa, né? Então, ele consegue ter acesso a essas crianças que estão vulneráveis, né? E esses dispositivos, assim, que tem, e aplicativos, enfim, que tem um componente interativo, né? Como esses que você mencionou, e também eu ouvi, né, li sobre os jogos que hoje tem um componente de você mandar mensagens de chat, ou mesmo de conversas, áudios, eu acho. Sim. E ali, a partir desses dispositivos, dessas possibilidades aí, esses abusadores entram em contato com a criança, então, adolescentes. Isso. Os jogos estão sendo muito utilizados, porque vamos falar em linhas gerais, né? O que o abusador vai fazer? Ele vai encontrar um ambiente onde tem a criança. Se ele é um abusador de contato, né? Ele vai trabalhar em empregos ou vai estar em posições onde tem criança. Pode ser um treinador, um professor, né? Sei lá, um escoteiro, algum ambiente onde tenham as vítimas. No caso da internet, aonde que ele vai procurar?
o lugar onde as crianças estão, geralmente Uhum. jogos, né? Então, Uhum. hoje, assim, eu não tenho filhos, mas eu acompanho, né, alguma coisa, e até uma amiga minha estava falando de alguns jogos, e até naquele congresso que a gente participou, né, semana passada, também teve uma palestra específica sobre isso, Uhum. porque tem jogos que tem os chats, e aí muitas vezes eles vão criar um perfil parecido, como se fosse de criança, mas é um adulto que está lá, né? E a gente tem também situações, tem alguns jogos que você tem que formar equipes, então você tem que conversar, interagir. Então, assim, ele vai encontrar alguma forma de entrar em contato com a criança e ir criando aquela, vamos dizer assim, aquela conexão. Eu sei de casos que muitas vezes que tem jogos que você tem que comprar, você tem que, né, ter um crédito em dinheiro, e muitos deles estavam falando assim, não, eu te dou um crédito, né, não sei o quê. Então, assim, imagine, o menino está Uhum. tentando passar de fase, não consegue, e aí chega lá o amiguinho, né, e diz que vai dar o dinheiro, não sei o que e tal. Então, assim, é a manipulação da criança naquilo que ela gosta, né? Então, Uhum. ele é o prato cheio, né? O ambiente de jogo, ele é bem... e aí, assim, aquela história, porque qual a sensação quando a gente tem, quando a gente joga alguma coisa, né? Você forma equipe, você vibra, né? Vai todo mundo, e aquilo vai criando uma conexão, que a gente chama de rapport, né? Você vai criando aquilo com a criança e vai virando cúmplice. Pô, valeu, pô, você foi bem, não sei o quê. Isso é bem interessante. Tem uma amiga minha que ela tem um filho, e ele era muito tímido, sabe? Muito tímido, mas ele era louco, ele adorava computador e tal, e jogos. E ele era muito bom no jogo. E aí, quando ela descobriu, ele estava ganhando dinheiro com isso, sabe? Ela falou, meu filho, que é isso? Ele cobrava dos meninos para passar de fase e tal. Então, mas eu não sei se eu bato nele ou se eu parabenizo pelo empreendedorismo, né? Mas assim, isso era uma criança com outras crianças, mas tem o adulto também, e ele era assim, era o bambambam bam, bam no jogo. Então, assim, às vezes uma criança tímida num ambiente real, no ambiente virtual, ele se transforma, né? Ele pode ser quem ele quiser, ele pode ser o herói, ele pode ser, né? Assim, o personagem que ele quiser. Então, ele pode ser uma criança que tem problemas em casa, lá ele é o super-herói. Então, trabalha muito com o imaginário e os abusadores sabem disso, né? Eles sabem mais de Uhum. psicologia do que tu e eu que estou estudando agora. Sim, e aí, pelo que você fala, assim, eles usam as mesmas estratégias daquilo que a gente conhece do abuso sexual pessoal, presencial, né? Então, isso de se aproximar de algum jeito, né, amigável, oferecer coisas que gosta, ganhar essa confiança. Então, todas as estratégias que acontecem presencialmente também acontecem no meio, né, virtual, com Isso. recursos virtuais, como né, crédito do jogo, por exemplo. Sim. Uhum, Eu uhum, fiz, eu fiz um caso que ele contava que ele chamava os meninos para jogar na casa dele. E aí ele dopava, ele dava Coca-Cola, colocava algum sonífero e ele abusava dos meninos. E eram os vizinhos dele mesmo. E era classe alta, sabe? Aí, assim, tem outros casos que eu já fiz também que é nessa linha do virtual. Assim, na verdade, a estratégia deles, eles têm um faro para pegar uma criança que é carente, uma criança que é tímida, uma criança que tem baixa autoestima, né? Então, assim, um desses mesmo, ele falava que ele preferia filhos de pais separados, porque geralmente são crianças mais carentes, né? Ou não tem a presença da mãe, ou não tem a uhum, presença do pai, e que era um alvo dele. Então, assim, ele não abordava crianças que tinham pais casados, né? Então, ele uhum, já sabia, ele seguia essa linha. Tinha outro que preferia meninos de baixa renda, porque ele dava uma bola, qualquer coisa, o menino ficava quieto, né? O outro preferia meninos ricos, porque ele falou que ele ia ficar com muita vergonha de contar qualquer coisa para os pais, né? Então, você vê que não escapa ninguém, né? Não escapa ninguém uhum, nesse perfil do que eles querem, né? uhum. E essa aproximação aí que eles fazem é aquilo que a gente vê na internet, aquela expressão que a gente tem visto, né? Que é o grooming. É Grooming, isso que é o grooming, grooming, que é essa grooming. aproximação, ganhar confiança. Exatamente. A gente tem algumas palavrinhas aí, né? Alguns conceitos. O grooming é um.
que é o aliciamento à sedução, né? Então, assim, muitos deles vão usar pequenas coisas, o elogio ele é muito usado, né? Então, assim, tinha um que eu fiz, que ele falou que ele não pegava meninas que eram muito bonitas. Ele pegava geralmente que ele chamava de feinha, né? Porque geralmente uma criança que não chama atenção, não destaca pela beleza, ela deve, muitas vezes ela tem a autoestima, né, abalada. E aí ele chama, nossa, mas você é tão bonita, nossa, mas não, ai, eu sou feia. Não, nossa, olha só teus olhos. Ele arrumava alguma característica da criança e elogiava, né? Então, assim, o grooming, ele vai muito por isso. Ele vai pelo aliciamento, ele vai pela sedução, ele vai pelo ponto fraco da criança. E, assim, quem pensa assim, ah, isso pode ser rápido, não. Tem alguns deles que duram meses ou anos nesse grooming, nesse aliciamento, até chegar na hora que ele acha que é interessante, porque muitas vezes eles têm uma preferência de idade, né? Então, ele prefere uma criança de 7 anos, 8 anos. Então, assim, ele pode começar com a criança lá de 3, 4 e seguindo até chegar na idade que ele considera a ideal para ele, né? Então, o grooming é isso. E esses abusos, eles tanto podem permanecer virtuais, né? Quanto também, em algum momento, se tornar um abuso que acontece na vida real, física, né? Exatamente. Uhum. Eu fiz um caso também, porque assim, eu gosto de ilustrar para o pessoal não achar assim que a gente só está falando teoria, né? Eu fiz um caso que o cara era PhD. Ele tinha pós-doutorado, sabe? E ele tinha formação psicanalítica, inclusive. E a gente conseguiu pegar ele antes de ele abusar do menino, mas ele estava fazendo tudo já. A mãe levou a senha na época do Facebook e com as conversas dele com o menino. E ele fazia muito esse grooming, nem se usava esse termo na época, né? Mas ele ia seduzindo o menino e tal, e o menino queria fazer estágio, ele ofereceu estágio, né? E ele foi envolvendo o menino de uma forma que em pouco tempo ele ia conseguir o que ele queria, né? Só que a gente conseguiu o mandado de busca e apreensão antes, né? Então a gente conseguiu interceptar. Isso foi um dos poucos casos que a gente conseguiu na prevenção e foi fantástico porque não deu tempo de ele fazer o que ele queria, mas ele já estava com tudo pronto para isso, né? Mas é importante também a gente lembrar, né, Andréia, e até para quem nos assiste, que quando vocês, mesmo que já tenha acontecido com aquela criança, certamente que esses caras, né, a gente diz caras porque a maioria certamente é homens, né, com essas pessoas, eles iriam continuar com outras crianças, né, futuramente, então isso interrompe realmente outras violências e previne, né, então acho que isso é alguma coisa que a gente pode ter certeza, né. É porque, assim, às vezes as pessoas ficam... Esse caso mesmo, que era o pai da amiguinha, né? Até a pessoa, ela não queria denunciar. Né? E aí eu falei, mas assim, mas ele não chegou a fazer nada com a minha filha. Eu falei, não chegou a fazer com a tua filha porque não deu tempo ou porque não chegou a oportunidade. Mas o fato de você denunciar, você vai proteger justamente outras crianças de passarem por isso. Ela, mas se eu estiver julgando errado? Eu falei, bom... Se você está julgando errado, a polícia vai investigar, né? Se ele não está fazendo nada de errado, não vai acontecer nada com ele. Agora, se ele realmente for um abusador, possivelmente ele vai ser preso. A polícia não vai prender sem provas, né? Não é baseado no boato, né? Eu acho que isso é importante. Não é o fato dele ter uma foto, alguma coisa no celular, no computador, não. É um arcabouço de provas que a gente embasa para aquilo ser verdade, né? Porque assim, se você pegar o meu celular, o seu, possivelmente tem alguma imagem de pornografia, alguma coisa que alguém mandou num grupo, né? Isso aí é comum. Agora, o hábito, o comportamento do abusador, não. Ele vai procurar sites, ele vai baixar, ele vai zipar, ele vai esconder na nuvem, né? Então tem um comportamento por trás. Não é o fato de ter uma imagem lá, um vídeo que a pessoa é culpada, né? Eu acho que isso é importante, né? E nesse processo aí, né, do grooming, da sedução, tem uns outros nomezinhos, né? Que é o sexting e sextorção. Eu acho que já falou de algumas situações, eu imagino que tenham acontecido, né? Que sejam aí, fazem parte de talvez um processo
entre essa aproximação e um abuso real que o abusador, real eu digo físico, né? Porque ele já é, o virtual já é um abuso real, mas o abuso físico, presencial, entre essa aproximação e esse abuso presencial, que esse abusador quer chegar lá, né? A meta dele, pode ter essas outras condutas, né? Esses outros fenômenos aí que hoje também tem esses nomes. O sexting, ele veio da palavra sex e testing, né? Seria mensagens de texto com conteúdo sexual. Que, assim, era entre adultos, né? E aí o pessoal acabou usando o sexting pro tal do nudes, né? Então, assim, deixou de ser texto, né? Muitas vezes tem a questão do texto mesmo, de uma conversa mais picante, mas ela passou também o sexting acabou sendo utilizado pro tal do nudes. E aí, o que acontece? Nesse aliciamento, nesse grooming que eles fazem, eles vão levando a criança para uma conversa que ela não está preparada. Né? Então, muitas vezes ele manda um vídeo, manda uma foto de um ato pornográfico, de um ato sexual que a criança não estaria preparada para ver. Então, ele tenta quebrar, vamos dizer assim, as barreiras da criança, né? Ela, não sei o que. Fala, besteira, todo mundo faz isso, né? Não sei o que. Então, ele vai tentando levar pelo lado da normalidade. Muitas vezes, ele pede para a criança mandar uma foto dela, né? De calcinha, né? Não precisa nem ser nudez, né? De biquíni, alguma coisa assim. E aí, muitas vezes, vai para outra palavra, que é o tal do sextortion ou revenge porn, né? Também, que seria começar a fazer chantagem a respeito de um conteúdo que a criança mandou. Então, vamos supor que ela mandou uma foto lá de biquíni, ou expôs uma parte do corpo dela. Aí, a partir daquilo, ele começa a fazer chantagem. Ó, se você não me mandar mais, eu vou mandar aquilo para tua mãe, para o teu pai, eu vou contar para todo mundo, né? Então começa a parte da chantagem. Porque o que ele só precisa é de uma situação, e aí a criança, ela sabe que fez alguma coisa que não devia, porque daí no começo é tudo lindo, maravilhoso, né? E aí, assim, isso vale para adultos e crianças, mas acontece também nos relacionamentos entre dois namoradinhos, por exemplo, né? Então começa a trocar mensagens mais picantes, trocam nudes ali, alguma coisa, e de repente termina e aquilo vaza, né? Aparece em algum lugar. Aí isso tem um monte de consequências horríveis, porque a criança, o adolescente, muitas vezes não consegue lidar com isso, né? Tem um caso bem famoso, que é o da Amanda Todd, que é um vídeo que tem no YouTube. Ela tá com uma plaquinha assim, e ela vai contando a história. Ela vai mostrando e vai virando, né? Assim, aparece ela aqui. Um dia ela ergueu a blusa e mostrou os seios do namoradinho. E até aquele dia ela era a menina linda, maravilhosa da escola. E a partir daquele dia ela passou a ser a puta, não sei quem, né? Então, assim, acabou com a vida dela. Ela passou por depressão, o cutting, né, de se cortar, várias situações, e ela se suicida, né? Então, assim, é um caso real como vários outros, porque a criança não está preparada para essa chantagem emocional. Muitos adultos não estão preparados também para isso, né? Quanto mais a criança. Então, por isso que é a questão de observar a criança, né? Se ela está com depressão, se ela está apresentando se ela de repente era extrovertida, ficou tímida, tem que descobrir o que está acontecendo, porque ela está num momento muito difícil e não consegue tomar decisão, né? Então, e o revenge porn seria a questão de vazar por vingança, né? Tá namorando, daí terminou, vou me vingar e vou divulgar vídeo, vou divulgar imagens. Então, todas elas trabalham com a questão da sexualidade, que, assim, é uma coisa complicada para quem tem filhos adolescentes, essa questão do nudes, né? A questão de fotos provocantes. Assim, a gente vê muitas... Porque, assim, tá testando o corpo, né? Tá desenvolvendo a sexualidade. Então, é difícil para pais de adolescentes controlar isso, né? O sexting, ele seria... já com uma criança mais adulta, né? Assim, mais adulta, mais desenvolvida, e os adolescentes, né? E o grooming é qualquer idade, né? Isso aí não... Porque nesse caso que você traz, né, tem o sofrimento
da extorsão, né, que é essa chantagem, que é aquele abusador, quer dizer, o sofrimento naquela relação abusiva, e depois tem o sofrimento da exposição disso e da repercussão, que daí é lá o cyberbullying, né, o bullying presencial, que também aquela adolescente, aquela criança vai sofrer na escola, que isso que tu traz, né, que a gente vai conversar, inclusive, na sexta-feira com uma pesquisadora que trabalha com cyberbullying, a Caroline Malman. Então, assim, são situações bastante perversas, né? Com grandes impactos no desenvolvimento, e esse seria o impacto aí, a consequência mais fatal. Mas tem gente aí que sobrevive e que carrega, né, esse prejuízo ao longo da vida, e é realmente um prejuízo muito grande para o desenvolvimento, porque rompe amizades, porque tem impacto na família também, mudança de escola, que eu já peguei aqui nos casos também. E sabe o que eu me lembro, Andréia, que eu acho importante? Eu sou psicóloga judiciária, né, trabalho no fórum, e quando esse caso, né, uma situação dessa é compartilhada por adolescente, né, por um adolescente, ele responde por ato infracional. Acho importante as pessoas saberem disso, né, que o adolescente que vaza isso aí, que compartilha uma imagem, é da sua ex-namorada, é de um amigo que mandou para ele, não sei o que, esse amigo também, né? Então, quem compartilha, produz, distribui, é responsável por isso, e tanto adulto vai responder por crime, né? E esse adolescente vai responder por um ato infracional. Né? Mas eu sempre falo, porque às vezes o pessoal pega alguma imagem, algum vídeo e começa com aquela história. Vamos divulgar para prender o cara. Vamos divulgar até chegar na polícia. Gente, você está virando cúmplice, entendeu? Não faça isso, né? Se você conhece a criança, quem foi que tá no vídeo, vá na delegacia e denuncie, mas não fique repassando isso. Eu fico com ódio, né? De vez em quando as pessoas me marcam. Falam assim, se você sabe quem é a pessoa, vá lá e denuncie. Não adianta você me marcar. Né? Porque assim, não vou resolver isso, né? Não adianta nada, quer dizer, não é o meu Instagram particular que vai resolver isso, é caso de polícia, você tem que ir nos canais corretos e não fique compartilhando, porque senão você é cúmplice também, né? Porque se o teu celular vir para mim e eu achar isso dentro, você vai ter que se explicar, né? Andréia, e assim, essas imagens, né? Porque a gente sabe que no mundo de hoje, que é tão online, que a gente está falando exatamente por conta disso, né? Tem muita produção de imagem. A gente tira muito mais foto do que nunca, né? Do que sempre, qualquer momento da história, a gente tira muito mais foto, faz muito mais imagens, enfim. E claro que isso está falando na adolescência, a expressão da sexualidade normal hoje, talvez isso faça parte de uma expressão de uma sexualidade normal, né? Aí eu estava pensando aqui, se essas imagens aí produzidas pelo próprio adolescente, seja espontaneamente ou seja por extorsão, por chantagem, elas vão parar nessa tal de deep web ou dark web, enfim, que eu também queria te ouvir sobre isso, porque é algo desconhecido, né? Bom, o que acontece? A gente navega no que a gente chama de surface, né? Que é o www. Aquilo ali que você digita o endereço, vai lá, conecta, né? Embaixo disso, a gente tem a Deep Web, que é uma internet não indexada. Então, assim, para você conseguir acessar alguma coisa, você tem que ter um endereço gigantesco, né? Um link para chegar até isso. Isso já foi usado, ela pode ser usada nesses países que têm censura, né? Então, assim, não é de todo ruim o uso, né? Então, assim, tem gente que compartilha material, enfim. Mas mais embaixo, né? Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar isso sempre como um iceberg, né? Então, a parte que a gente navega é a parte visível, a Deep Web é a parte embaixo, e as profundezas lá do oceano é a Dark Web, o Darknet, que eles chamam. Que é onde estão os criminosos, né? Então, assim, lá você tem gente que ensina a fazer bomba, gente que vende droga, que vende armas, gente que compartilha esses materiais que a gente está falando, coisas bizarras de você contratar alguém para matar ou para você querer assistir alguém morrendo, enfim, coisas absurdas, né? Eu sei que isso vai gerar curiosidade, muitas vezes a pessoa vai querer entrar, o que eu sugiro, não faça isso, porque lá
vai ter muitos especialistas, vão ter muitos hackers que podem, de repente, infectar seu computador e aí, a partir daquilo, ele vai usar o seu computador sem que você saiba para isso, né? Então, assim, é aquela história, é uma bocada de maconha lá, né? Um lugar que vende maconha ou vende cocaína. O que você está fazendo lá, né? Então, assim, se você não quer encrenca, né? O recomendável é não ir para lá. A gente já fez operação, são operações... assim, quem tá lá vou usar a palavra, eu não gosto, mas bandido, né? Então, o que acontece? Eles sabem de tudo. Então, sabe como compartilhar isso, sabe como esconder os rastros, né? Então, são operações difíceis de fazer. E muitas vezes é onde esses abusadores, eles criam comunidades. Porque muitas vezes, para ele participar de círculos, né? É como se fosse um clube, né? Ele tem que produzir material para participar. Então, não adianta ele baixar da internet, porque aqueles vídeos, aquelas imagens já são conhecidas. Então, ele vai pegar uma criança próxima, ele vai abusar, né? Eu já peguei vídeos que o cara... penetração, de enfiar objeto na criança, enfim, coisas absurdas, né? Porque quanto mais bizarro, mais interessa nesse mundo, né? Então, assim, uma coisa, só uma nudez, muitas vezes, não vai ser atrativo para os outros. Então, assim, a tendência é cada vez piorar, né? Então, a gente tem situações de necrofilia, zoofilia, né? Essa parte de sadismo mesmo, de machucar a criança. Tem até um termo que eles usam para pesquisar, que é hurt, né? Que seria alguma coisa bem pesada. Então, assim, porque... eu acho que eles já não vão se satisfazendo mais com uma imagem de sexo, alguma coisa. Eles vão estar procurando alguma coisa pior, né, para dar esse tesão que eles têm, né? Então, a Dark Web, a Darknet, né, o Deepnet e tal, isso aí, assim, é o submundo do mundo, né? É a podridão humana, né? Então, quem tá lá não é boa coisa, né? André, eu estava pensando aqui agora, né? Porque o nosso último vídeo do canal foi sobre transtorno de estresse pós-traumático, né? E aí, em crianças e adolescentes. Mas eu estava lembrando aqui, te ouvindo e lembrando dos critérios diagnósticos, né? No último DSM-5, eles incluíram os profissionais que trabalham cotidianamente e têm assim, esse contato diário com detalhes das situações abusivas, me parece o caso teu, né? O teu caso de colegas, enfim, teus. Porque assim, algo que eu trabalho ouvindo vítimas, né, no depoimento especial. Então, isso é algo bom. A gente também acaba tendo essa proximidade com a vítima e assim, um pouco vivenciando aquilo. Mas tu tá assistindo uma cena, né? É muito pesado também. Como é que vocês lidam com isso? Bom, isso aí, esse segundo mestrado que eu fiz, ele foi sobre os riscos da profissão de perito. E aí eu peguei as 18 áreas da polícia e viu qual é o risco do perito da contabilidade, qual é o risco do perito da engenharia e tal. E o perito de informática, eu usei como se fosse mapa de riscos da área do trabalho, né? E os peritos de informática é o risco psicológico, né? Então, assim, muitos relataram assim que não tem como você desver, né? A partir do momento que você viu aquilo, você vai ter pesadelos, né? Que é o estresse pós-traumático, né? Então, assim, você não consegue apagar. Eu tenho imagens que eu não consigo tirar da mente, né? Eu já levantei, tá trabalhando, levantar e vomitar, né? Então, assim, são coisas muito fortes. E aí é interessante, assim, eu não cheguei a fazer uma pesquisa sobre como cada um lida com isso, mas eu em Brasília, eu estava numa sala que tinham 6 peritos contando comigo. E cada um tinha um hobby diferente. Então, tinha gente que corria, tinha gente que pedalava, tinha gente que fazia parapente, tinha uns que jogavam videogame, eu dou aula, né? Mas, assim, eu sempre fiz terapia também, porque eu acho que é importante para minha saúde mental, né? E até eu tinha feito um projeto para apresentar lá para o Ministério da Mulher e tal, que era justamente de oferecer tratamento, oferecer a terapia, oferecer um apoio psicológico para os profissionais que trabalham com isso, porque os homens, principalmente, que é o maior universo da área de informática, né? Somos poucas peritas de informática. O homem, ele acha que ele é o durão, né? Então, assim,
ele fica lá, ele acha que terapia muitas vezes, né, é Uhum. desnecessário, né? Então, tem que quebrar uns paradigmas aí em relação a isso. Mas também, já aconteceu de olhar para o meu colega assim, ele, uma filha de 18, 19 anos, e ele estava transtornado, né? Porque é muito pesado. Então, assim, eu sempre fiz terapia, eu faço semanalmente, né? Assim, eu acho fantástico, porque é. E fora isso, a gente tem outros hobbies e outras coisas para desligar, porque senão você não dorme, você se mata por conta, né, de situações dessas. Uhum. É muito pesado, né? Então, a Raquel ali, que tá nos assistindo, disse que ouvir essas crianças é um soco no estômago, realmente também é uma atividade bem difícil. E o Luiz tá perguntando para você se o pai de uma criança abusada pode matar o marginal e dar legítima defesa. Não, 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 não. Não, você não pode fazer nada, gente. Infelizmente, Uhum. vai ser preso, né? Infelizmente É. é isso. Tem que, né, juntar essas provas, é isso que a doutora Andréa está falando, né? Juntar essas provas, não compartilhar, porque né, acaba expondo as pessoas, fazer a denúncia Sim. e mandar para quem tem que investigar e responsabilizar, né? Que daí os órgãos responsáveis vão fazer isso. Mas é bem Mas. complicado isso, porque assim, muitas Uhum, vezes a gente vai na operação, né? E a gente sempre a pessoa fala assim, ah, vocês podem bater. Não, a gente não pode fazer nada, né? A gente só tem que agir uhum, dentro da lei, né? Porque se acontecer qualquer situação, você ainda vai responder na questão dos direitos humanos, né? Isso uhum, é triste, né? Então, assim, geralmente quando a gente faz uma operação, a gente pega duas testemunhas, né? Então, pega duas testemunhas que estão passando na rua, elas entram junto com a gente, vão lá ver uhum. o que a gente arrecada, que não está sendo maltratado, né? Então, tem todo, né? Você tem que respeitar os direitos humanos dele, né? Por mais que ele não tenha respeitado nada a uma criança, né? Infelizmente é Uhum. assim mesmo, né? E, Andréia, vamos falar um pouco sobre essa proteção, né? O que os pais, as famílias, os profissionais, enfim, podem usar para evitar fazer, né? Para evitar essa aproximação, ou para captar lá no início, né? Conseguir identificar no início e evitar que aquela situação se agrave, enfim, o que eles podem Uhum. fazer? Olha, bom, a primeira coisa, né? Eu vou falar de alguns softwares, algumas coisas que a gente tem, mas assim, a primeira coisa que tem que haver é proximidade dos pais com os filhos, tem que haver comunicação. Assim, é uma coisa horrível, né? A gente vê pais que dão o celular, dão o tablet para a criança não encher o saco, para não incomodar, né? Então, assim, os próprios pais estimulam que a criança vá para aquele mundinho, né? O pai e a mãe, eles têm que saber quais são os softwares que estão instalados, eles têm que saber usar, né? Então, tá jogando? Vá lá com o teu filho aprender a jogar junto com ele, né? Porque aí você Uhum. vai, né, na sua mentalidade de adulto, olhar o que está acontecendo. Ah, o filho tem Instagram, você tem que saber a senha, o Facebook, né? Muitas vezes o pessoal fala assim, ah, mas a privacidade do meu filho. Eu sou bem radical com isso. Eu falo assim, enquanto você estiver sustentando o seu filho, né? Ele não tem privacidade. Você é o pai, você é a mãe, você tem responsabilidade sobre ele. A partir do momento que ele tiver o Uhum. dinheiro dele, que ele for cuidar da vida dele, ele tem a privacidade, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, ah, mas eu vou ficar invadindo. Não, você vai ter que explicar, sentar, eu acho que isso é importante. Olha, eu estou aqui porque tem muitos perigos, eu quero que você me conte, orientar, porque assim, muitos pais, às vezes, não tem a mínima noção da tecnologia, né? A criança dá nó, né? A gente fala, né? Uhum. Ela consegue enganar o pai e a mãe facinho ali no uso, né? Então, assim, o pai e a mãe tem que ficar muito em cima. Desculpa, tem alguns aplicativos, eu instalei no meu celular, em dois celulares, um que é o chamado Google Family. E aí, como que funciona? Vamos supor que você fosse minha filha. Eu instalo no seu celular e eu chego assim, olha aqui, minha filha, eu instalei, mas é para sua proteção. Então, se tiver alguma situação, você pode clicar aqui que vai mandar a localização para mim. Eu vou saber onde você está. A gente pode combinar, eu acho que esses acordos de uso são muito importantes, né? Você fala assim, olha, você pode usar a internet 3 horas por dia.
você pode configurar isso. E aí a criança gerencia aquelas 3 horas por dia. Limite tem que ter, né? Não adianta deixar assim, achar que a criança vai saber que não é mais para ela usar, que ela vai fazer tarefa. Não, você vai ter que estabelecer limites. Ou você pode, por exemplo, falar assim, você pode configurar no aplicativo das 10 da noite às 6 da manhã, você a criança não consegue acessar, então você pode bloquear. Ou no horário que ela está na aula, ela também não pode estar acessando, ela tem que estar assistindo a aula. Então, essas coisas, não é só chegar e instalar no celular e acabou-se, né? Porque assim, ela pode ir no celular da amiguinha, né? Não vai resolver muita coisa, né? Mas assim, chegar e conversar por conta disso, definir o que é permitido, o que não é permitido, quais sites que pode acessar, quais que não pode, né? Então, assim, é muito interessante, é muito fácil de configurar. Né? É um controle dos pais. Eu tenho uma amiga que instalou, eu vi lá, ela falou assim, ó, ela tá acessando tal coisa. Ela pegou e bloqueou na hora. Ela falou assim, era para ela estar na aula, né? Daí a criança consegue mandar SMS, consegue ligar, tal, consegue mandar localização. Ela, mãe, libera aí que eu tô fazendo trabalho de escola, né? Aí ela pegou e liberou, mas assim, essa questão, assim, eu acho, dependendo da idade da criança, ela é importante. O nome do aplicativo é Google Family, é da Google. Tá? Google Família, né? Então, você instala no seu celular e instala no celular da criança. Mas assim, isso que eu falei, você tem que sentar e conversar. Da mesma forma, se você tem um filho adolescente, eu acho que é importante ter esse diálogo, né? Falar sobre o sexting, sobre os nudes, pegar casos, né? Eu geralmente vou dar palestra, o pessoal pega os vídeos às vezes para aproximar, conversar com a criança, né? Olha, essa criança aqui sofreu cyberbullying, né? Então, assim, a família tem que se envolver. E não adianta achar que a escola vai resolver, né? Que os amiguinhos, não, né? Então, isso é importante. Eu vi aquela postagem que tu colocou também, que é as recomendações da SaferNet, né? Então, tem uma opção do YouTube que é você colocar ele como modo restrito. Então, você clica lá na sua foto e lá embaixo tem lá modo restrito, desativado ou ativado. Quando ele estiver ativado, se por um acaso aparecer alguma imagem, alguma cena de nudez, algum conteúdo não apropriado, ele bloqueia. Então, a criança não consegue navegar. Tem um outro YouTube, que é o YouTube Kids, que esse é para crianças. Então, antes do desenho, do filme subir para o YouTube, ele passa por uma aprovação. Então, assim, para dizer que não tem nenhum tipo de imagem ou cena que seja ruim para criança. E tem um que se chama Messenger Kids. Esse eu não conheço, eu só vi, né, na tua postagem, fui até estudar. Que ele permite ligações de vídeos e mensagens para criança, tanto no tablet como no smartphone. E o adulto ele consegue controlar quem são os contatos da criança. Então, assim, a questão do uso da tecnologia, ela pode ser, sim, algo que aproxima, né? O pai participar, essa minha amiga que tem os filhos adolescentes, ela tem todos os amiguinhos da filha como amigos dela também, né? Então, além dela ter acesso à conta da filha, ela também tem acesso. E esses dias ela comentou que uma das amiguinhas publicou uma foto muito provocante, assim. Não, ela estava fazendo uma live e se trocando, né? E aí todo mundo assistindo. Aí ela pegou e ligou para a mãe dela: escuta, você viu sua filha fazendo uma live agora? Eu falei assim, não. Ela se trocando para ir pra escola, mostrando sutiã, calcinha, não sei o que, assim, de boa, né? Então, assim, você vê que os pais não sabem o que acontece com os filhos, né? Eu já fiz vários casos desses que a criança tá lá na casa filmando não sei o quê. Esse foi bem interessante. Era no YouTube, acho. Não, no YouTube não, no Skype. Não sei como ele conseguiu o contato dela. E aí ele mandava... Eram duas meninas, uma faixa de uns 10, 11 anos. Elas estavam estudando em casa. E ele prometeu R$ 1.000. Isso há, sei lá, uns 10 anos atrás. Era muito dinheiro. Se elas trocassem de roupa na frente. Você vai gravar? Não, não vou gravar, não vou gravar. Ele estava gravando. E aí, esse vídeo, ele começou a circular nessas redes de abuso sexual infantil. Então, você vê que as meninas eram bem ingênuas, daí ficavam brincando, tímida, não sei o quê. E ele conseguiu, óbvio que ele não pagou nada, né? Mas ele conseguiu fazer com que a criança fizesse um vídeo na casa dela. Veja, ele não teve contato nenhum, e é um abuso, né? Isso é importante, né? O pessoal,
Abuso não é quando tem penetração só, né? É abuso psicológico, é abuso sexual também, porque ele está explorando uma criança ou ele está fazendo atos do outro lado para a criança assistir, né? Então, tudo isso é caso de abuso sexual infantil, né? E eu queria também comentar uma coisa, porque eu acho que tem a ver com isso que tu está falando, desse caso da menina, né? Porque ali eu acho a gente tem que indicar a SaferNet, porque é uma referência, Sim. né? E nas dicas, nas informações, orientações, eles dizem assim para os pais, né? As crianças, elas não têm a dimensão, elas não entendem a dimensão dessa exposição. O que é uma live? Essa live aqui está aparecendo, quem quiser entra. Né? Quem tá aí entra, a gente não sabe quem tá nos assistindo agora, todo mundo, né? Tem alguns aqui que vão comentando, a gente identifica, a gente conhece, mas tem aqueles que não, né? Então, mas eles não têm. Algum abusador entrando assistindo, entendeu? Para saber essas técnicas, né? Não tem como saber. E outra coisa interessante que está lá é assim, que os pais podem confundir, né, a capacidade da criança de lidar na internet, no celular, no tablet, que elas são mais espertas do que nós, e com a crítica delas, né? Elas podem não ter crítica com relação a isso, à exposição, ao contato com o adulto, né, um contato abusivo, invasivo. E isso, né, essa capacidade crítica não acompanha a capacidade de lidar com a tecnologia, né? Eu achei bem interessante isso. E uma Mas eu pergunta... acho até que adultos mesmo, né? A gente vê quantos casos de mulheres que mandaram nudes, não sei o quê, e não imaginavam que o cara fosse chantagear, que fosse colocar em sites de prostitutas, enfim, né? Então, se o adulto já não tem como ter essa malícia, né? Porque assim, eles, assim, uma coisa, gente, eles não são monstros, né? Assim, eles agem muito bem, eles são cativantes, eles são gentis, eles elogiam, né? Então, assim, é muito fácil a criança cair, é muito fácil um adulto cair. E um ponto importante é que a criança muitas vezes conta. Eu recebo N relatos de gente adulta que me segue no Instagram, que conta que sofreu abuso, tentou contar para o pai, contar para a mãe, não acreditaram. Né? Então, assim, as pessoas não acreditam. E a criança, ela tem uma característica que ela não vai chegar e contar direto que ela sofreu abuso. Ela vai contar um pedacinho para ver a reação da mãe. Vai contar um pedacinho para ver a reação da tia. E depender de como for, ela termina por ali. Né? Eu tenho N relatos de pessoas que apanharam do pai e da mãe porque contaram um pedaço, não contaram nem tudo. Né? Então... E uma pesquisa que eu li, Andréia, foi que se os adolescentes suspeitam que o pai pode tirar o celular, ou aqueles pais que ficam tirando o celular por castigo, eles não contam. Não, então, assim, isso de cortar o celular não é efetivo, porque distancia, silencia a criança, né? Ela não vai contar porque vai perder o celular e ela não quer perder o celular. Então, ela prefere ficar calada. Tem umas perguntinhas aqui ainda, né? Tem alguma faixa etária que costuma ser mais vítima desses crimes sexuais? E até que idade seria adequado esse monitoramento dos pais, assim, se tratando da adolescência, né? Olha, idade, assim, da internet, geralmente é quando a criança consegue começar a mexer, e que tá cada vez pior, né? Porque tem bebezinho já acessando isso aí. Mas, assim, a gente tem uma faixa de 5 até 11 anos que seria uma faixa bem problemática para os casos. Estatísticas em geral, assim, né? Até que idade que tem que fazer esse monitoramento é uma coisa muito pessoal com a criança ou com o adolescente, né? Porque a gente sabe que tem crianças de 11 anos que elas são muito infantis, como tem outras de 12 que parecem um adulto já, né? Então, assim, é a história de você conversar com seu filho, você acompanhar isso e ver a partir de que ponto eu posso liberar. Inclusive, se a gente for achar pesquisas, eles falam que você não deveria dar computador, celular para criança antes dos 10, 11 anos, né? Mas assim, eu tenho um filho de 6 anos, tá querendo dar um tablet, né? Olha, e aí tem uma história também. Se você não dá o tablet, não dá o celular, ele vai sofrer bullying porque ele é o único que não tem na escolinha, né? Então, assim, tenta retardar o máximo possível, instalar esses aplicativos, conversar, né? Navegar junto, né? Ser bem participativo. Não deixa a criança ficar com isso no quarto, né? Ou em outro espaço. Né?
É dar limites e monitorar, né? E nos jogos tem alguma forma de proteção, assim? Porque tem, a gente falou, né, desse Sim. caminho Eu, eu, dos eu, jogos. eu até fui pesquisar, porque assim, geralmente eu não faço isso, mas tem alguns aplicativos na internet, se vocês pesquisarem, você consegue colocar, mas é tipo um espião dentro do computador, né? Então, para receber o que está fazendo. E aí, assim, eu acho que da mesma forma como eu falei lá do aplicativo, tem que chegar e conversar com o filho e tal. Mas o ideal é assim, você ter as senhas de tudo, né? Não deixar que ele tenha a senha, tá por perto, porque assim é muito fácil, né? Eu já peguei celular que a criança saía apagando as mensagens, né? Então, assim, você via que tinha na conversa, tinha mensagens que tinham sido apagadas. Você falava assim, o que estava escrito aqui? Porque a criança possivelmente sabe que tinha, ou era uma foto, alguma coisa. Então, assim, Uhum. não tem como você monitorar 100%, né? Ou pegar o celular de vez em quando, dar uma olhada, mas assim, tudo isso tem que ser acordado com a criança se ela tiver idade para isso. Se ela não tiver idade, instala, né, e olha mesmo, né? Porque assim, é Uhum. melhor a criança de repente ficar emburrada contigo, né, porque você pegou o celular dela para olhar do que ela tá sofrendo algo e você descobrir tarde demais. Porque tem muita gente que Uhum. não, e isso é o pior, né? Porque tem muita gente que nunca fala, né? Eu tenho vários seguidores no Instagram que passaram a vida inteira escondendo que sofreram abuso. Então, assim, a Sim. estatística é muito pior do que a gente imagina, né? É. Uhum. Isso aí. Andréia, alguma coisa que tu queira falar para fechar aí a nossa conversa, que já passou o tempo, eu falei que ia passar muito rápido, né? Alguma coisa dos teus projetos, eu sei que tu tem muitas falas e muitos projetos, se tu quiser compartilhar. Não, tá, joia. Não, só assim para os pais também ficarem atentos, uma coisa que a gente não falou, a questão do vício, né? O vício da tecnologia, o vício dos jogos, né? Cuidar isso, porque é bem problemático, né? Bom, não, Uhum. convido o pessoal para seguir o meu perfil, né? O André.Stanger, que é voltado para questões da polícia. Tem um outro que é um projeto novo, que é na área de mentoria para concurso. A gente tem os desafios, eu vi que o pessoal estava aí, que é para autoconhecimento. Tem um desafio só para mulheres aí, a gente discute muitas coisas na maternidade, dessa questão de filhos, de tudo, segurança e tal, que é o Academia.Stanger. Ele tem a pós também, que eu coordeno, pós na área de perícia, que é a pós Blue EAD. A gente está começando essa semana, tem inclusive uma que agora eu vou ser aluna também. Eu tô com tempo livre, entendeu? Eu vou fazer psicologia forense, justamente para entender esse universo, né? Porque eu acho que é um desafio muito grande. A gente nunca sabe tudo, né? Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, né, é importante para entender esse universo. Eu fiz uma pós de psicologia sexual que era para entender essa questão da sexualidade das crianças, entender essas parafilias, né? Porque muitas vezes você pega o computador, mas o que está por Uhum. trás, né? Uhum. Olha, a pós é boa sim, Luiz. Tá? E eu coloco a minha mão no fogo. E se o pessoal tiver mais alguma pergunta que não deu tempo de responder, pode mandar que eu respondo sempre no direct, tá bom? E para te agradecer demais esse convite, né? É um prazer muito grande. Se a gente puder ter ajudado algum pai ou mãe aí, Com certeza. já valeu a pena, né? Com certeza, é o nosso trabalho, nossa missão, né, Andréia? Sim, sim, Compartilhada aí, né? sim. Então, eu quero convidar, né, todo mundo que está assistindo. A gente tem um vídeo, o último vídeo é sobre transtorno de estresse pós-traumático, que é bem importante a gente entender. E a gente está oferecendo uma aula gratuita, né, de violência sexual e TEPT, né? Uhum. A outra coisa é que a gente vai deixar esse vídeo disponível, porque ele está, né, muito relevante, assim, esse conteúdo ele precisa ser disseminado, né, Andréia? E também isso que a gente tocou, né, esse assunto dos crimes sexuais, eles nos levaram aí também a pensar o cyberbullying, que a gente citou aqui, e agora, por último, tu fala das dependências, que são exatamente as nossas duas lives, as duas próximas. Então, na sexta-feira, a gente está com essa live sobre cyberbullying, e na próxima segunda, sobre dependências digitais, Sim. com duas psicólogas, que está tudo ali no nosso Instagram do canal Proteja. Andréia, muito obrigada, muito obrigada. Sempre muito bom te ouvir, a tua clareza, o quanto tu traz da prática, né? Sempre
fundamentada também, que é muito bom e importante de ouvir. E isso, assim, essas orientações, isso aí é fundamental, né? Então, quero valorizar e reconhecer a importância do teu trabalho e dessa tua participação aqui, tá bom? Parabéns para vocês aí pelo trabalho de vocês, que também é pesadíssimo, né? Eu acho que essa importância da escuta da criança, das vítimas, ela é fundamental, né? Porque a criança ter que ficar repetindo isso várias vezes é outro abuso, um abuso em cima do abuso, né? Então, parabéns para ti, para todas as meninas aí, o pessoal que trabalha com isso aí. Valeu demais. Obrigada para todo mundo que compareceu aí na live, né? Um abração para todo mundo. Obrigada. O nosso tempo está aqui contando. Muito obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Eu tenho que esperar ele terminar agora.